Na videoaula sobre taxa de retorno, estudamos que o CAPM é uma ferramenta que pode ser utilizada para determinar a taxa de desconto. Através do CAPM, você pode calcular a taxa de retorno, ou seja, o valor que você pediria se fosse investir na empresa. Imagine que você tenha um dinheiro investido em um investimento quase livre de risco, como a poupança, e que esse investimento está te rendendo 7% de juros anuais. Por outro lado, você está pensando em investir na sua empresa comprando um novo maquinário que trará uma média de lucro de 7% ao ano. Considerando esse cenário, você sacaria todo o seu dinheiro investido para comprar uma nova máquina? Eu acho que não, pois investir na empresa representa um risco muito maior do que deixar o dinheiro investido no banco. É natural você pedir uma taxa de retorno maior do que 7%, e para encontrar essa bendita taxa, você poderá utilizar o KPM. Vamos analisar cada um dos itens da fórmula. O primeiro deles é o QE, que é o custo de capital, é o retorno requerido. O RF é o investimento livre de risco, sendo que cada empresa deve avaliar o que faz sentido para este fator de investimento livre de risco. Por exemplo, um CDB conservador poderia ser alocado nesse item. O RM é o investimento de risco de mercado. Como exemplo, vamos utilizar uma taxa de 12% para esse item, considerando que seria uma remuneração média do mercado. O cálculo do beta é extremamente complexo e difícil, pois poucas empresas possuem ações em bolsa de valores, e existem empresas especializadas em calcular esse beta. Para exemplificar a explicação sobre o beta, vamos fazer uma comparação entre o comportamento de uma empresa com o mercado. Os economistas vão me xingar, mas eu fiz uma simplificação do cálculo somente para fazer o entendimento do que seria o beta. No exemplo abaixo, vemos que existe uma média de 1,06, ou seja, essa é uma variação média entre a taxa de 9% que encontrei para a minha empresa e a média do mercado de 10% depois de 5 anos. Note que quanto maior esse fator, maior é a volatilidade entre o retorno para a minha empresa e o mercado. Veja neste exemplo que em P4, o mercado e a minha empresa tiveram exatamente o mesmo resultado. Se isso fosse uma tendência, então meu beta seria exatamente 1, pois a minha empresa e o mercado teriam a mesma evolução e a mesma volatilidade. Uma outra forma de encontrar o beta é buscar diretamente de uma empresa no segmento similar ao seu. Esse beta é geralmente divulgado para as empresas que possuem ações em bolsa. Você verá no exemplo abaixo que a Petrobras estava com um beta de 1,04. Vamos ver alguns exemplos de cálculos para ficar mais fácil a compreensão do KPM. Todos os exemplos abaixo irão utilizar uma taxa livre de risco de 7%, considerando que isto é uma poupança livre de risco. No primeiro exemplo, iremos utilizar um beta de 1,0, ou seja, a empresa se comporta exatamente igual à média de mercado, e este mercado está remunerando com uma média de 12%. Baseado neste cálculo, a nossa taxa de retorno é exatamente igual a 12%, ou seja, basicamente não mudou nada. Estou igual ao mercado. No segundo exemplo, vamos mudar o beta para 1,04. Considerando este cenário, o nosso custo de capital aumentou para 12,2%. Ou seja, estou pedindo uma taxa de retorno maior do que o investimento e maior do que o mercado, porque o meu risco é maior. No terceiro exemplo, vamos mudar o beta para 0,8 para um mercado que remunera em média 12%.
Neste caso, o meu risco sistemático de beta é menor do que o mercado. No quarto exemplo, vamos mudar o beta para 3, pois trata-se de um investimento de alto risco. Veja que agora, o custo de capital disparou para 22%. Espero que este vídeo tenha ajudado e inscreva-se no canal.